Hoje estamos recebendo aqui no Jornal Baense Online a endocrinologista doutora Cláudia Brandão e junto comigo o meu amigo editor Gabriel Duarte. Sejam bem-vindos. Obrigado, Fabi. Seja bem-vinda, doutora Cláudia. Para a gente poder começar, a gente gostaria que a senhora se apresentasse para quem está nos assistindo. Meu nome é Cláudia de Magalhães Brandão, na verdade, eu uso como Cláudia Brandão. E a minha primeira formação foi em fisioterapia, há 21 anos atrás. Esse ano a gente comemorou aí os 20 anos de formado, lá em Petrópolis. Eu ortopedia, pilates, reeducação postural, mas eu tinha aquela vontadezinha de fazer a medicina que ficou guardada, que na época eu casei, tive filhos, e falei, não vou morar fora de Ubá, para poder fazer a medicina. Vou me realizar na fisioterapia, que fui muito feliz na fisioterapia. Mas quando soube que ia abrir a faculdade de medicina em Ubá, eu falei, opa, pode ser minha oportunidade. E eu entrei na primeira turma aí da FAGOC, sou a eterna veterana, como dizem, e tive minha formação, formei na época da pandemia, que foi um desafio muito grande, de trabalhar na linha de frente do Covid, que era algo que a gente desconhecia, uma doença ainda que não sabia lidar, A gente foi aprendendo no decorrer do tempo como tratar e como eram os sintomas do Covid. Depois que passou a parte da pandemia, que eu me dediquei mais aos atendimentos intra-hospitalares e em urgência e emergência, eu fui trabalhar na saúde da família, fui contratada na época lá em Rodeiro, foi o primeiro local que eu trabalhei na saúde da família, como generalista, E gostei muito, me realizei na saúde da família, porque é um atendimento ao público geral, desde a parte de pré-natal, pediatria, ao idoso. A gente tem esse vínculo com o paciente, consegue estabelecer esse vínculo, que eu gosto muito de acompanhar, de entender das doenças do paciente. E vendo a demanda que eu tinha das doenças tratadas no posto de saúde, uma delas é o diabetes, que é um desafio grande de tratamento, e surgiu aí a vontade de fazer a minha especialização em endocrinologia e metabologia. Aí eu iniciei na endocrinologia. Então vamos lá, vamos começar pela obesidade, que é um assunto que todo mundo quer saber, Quem está acima do peso fica preocupada com o excesso de peso, e hoje mudou o índice, a forma de fazer o índice. Explica pra gente sobre isso, sobre essa mudança que houve, sobre essa continha que todo mundo fazia, que você estava acima ou abaixo do peso. Então, antes, a forma de diagnosticar o sobrepeso e a obesidade era com o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Esse índice é uma relação entre a estatura e o peso da pessoa. Mas foram vendo que ele não é fidedigno. Por exemplo, duas pessoas da mesma estatura, eles podem ter o mesmo peso e um está obeso e o outro não, porque ele pode ter uma constituição corporal diferente. Ele pode ter mais massa muscular, que pesa, e o outro ter mais gordura. E se colocar no IMC, que é essa relação estatura com peso, eles estariam no mesmo IMC. Então, saiu agora uma revisão de uma forma de isso ficar mais próximo da realidade. Como que seria? O IMC, a gente vai continuar fazendo, que é uma forma de triagem. Todas as pessoas, a gente coloca lá no sistema, normalmente os prontuários, a gente já coloca a estatura e o peso, ele já calcula o IMC pra gente. Se esse IMC estiver acima de 25, nós vamos fazer algumas análises. O que seriam elas? São mensurações, medidas. Cintura, quadril, uma relação cintura-quadril. Até mesmo a medida só da cintura, porque a gente sabe que no abdômen é aquela gordura perigosa, aquela gordura visceral, Então, quanto maior a circunferência abdominal, maior o risco, tanto de problemas cardíacos, de desenvolvimento de diabetes e também em relação à obesidade. E também, o que acontece? Hoje a gente tem equipamentos, tecnologias que conseguem mensurar exatamente cada composição do corpo. Ver a quantidade de água, quantidade de massa óssea, o percentual de músculo, de massa magra, a quantidade de gordura. Então, fizemos o IMC acima de 25, a gente vai medir ou vai fazer essa avaliação com equipamento.
Também avaliar as comorbidades, que são doenças que estão relacionadas com a obesidade, como a esteatose hepática, um colesterol alto, um triglicérides alto, a apneia do sono, que a pessoa obesa ela tem mais tendência a ter apneia do sono, dores articulares, né? A pessoa obesa tem mais dor nos joelhos, nas articulações de membros inferiores, a parte de... Deixa eu ver, músculo-esquelética, cardíaca, se tem alguma insuficiência cardíaca. Então, são várias áreas que a gente pode analisar para ver se essa pessoa ela tem uma obesidade clínica. Teve alguma alteração nas medidas e alguma alteração nas comorbidades relacionadas à obesidade, ela vai ter obesidade independente do IMC dela. Se ela está 25, 26. Não teve nenhuma alteração, ela vai entrar como uma obesidade subclínica, que era um termo que não era utilizado antigamente, essa obesidade subclínica. Que é uma pessoa, você está com um IMC alto, ainda não desenvolveu nenhuma doença, mas a gente precisa mudar alguma coisa na sua vida, porque senão os problemas vão surgir. O que seria essa mudança? Seria os hábitos de vida. De sono, controle do estresse, da alimentação, da prática de atividade física, da ingestão de líquidos, né? O emocional também está bem envolvido, pelo que a senhora emocional acabou de falar também, aí, né? isso. Por quê? Às vezes a pessoa, na ansiedade, ela fica comendo, beliscando, ela não tem aquela sensação de saciedade, né? Ou ela busca no alimento algo prazeroso. Ai, hoje meu dia foi ruim, tô triste, eu mereço um brigadeiro, eu mereço a Coca-Cola, eu mereço um hambúrguer. É como se fosse uma fuga? Como se fosse uma fuga, uma muleta. Umas pessoas usam a bebida alcoólica de muleta, outros usam cigarro, outros usam a comida, que é bem comum. Então, assim, é interessante, na avaliação individualizada de cada paciente, a gente identificar aonde que está o problema, para a gente poder tratar mais direcionado, né? Então, a obesidade, a gente não trata igual para todo mundo. Existem medicações hoje muito eficazes, mas o tratamento é individualizado, aonde a pessoa está errando. Existe a possibilidade de uma pessoa que faz uma dieta regrada, faz uma malhação, se cuida e ficar acima do peso? Existe. Você olhar para ela e falar, mas espera aí, ela malha, ela corre, ela tem boa alimentação, ela faz isso, mas ela tá cheinha, vamos usar um termo que gordo não gosta. Ou você fala que é gordo, né? Mas você vê que a pessoa tá acima do peso pela prática de atividade física que ela faz. O que acontece? Existe a questão da genética e a questão da epigenética, que a gente chama. A genética, existe famílias que têm predisposições a ter mais obesidade. Não é só os hábitos daquela pessoa que predispõe à obesidade, às vezes tem a questão do gene mesmo, né? Hoje mesmo atendi uma paciente que levou uma filha de 13 anos, já com o IMC, estou dando esse parâmetro aí acima de 25 dela, já estava 29 mais ou menos, e na adolescência, e a mãe já fez até cirurgia bariátrica. E ela falou assim, eu trouxe minha filha aqui hoje porque eu não quero que ela passe o que eu passei, aonde eu cheguei, sabe? Então, eu conversei muito com ela, do comprometimento dela também, de mudar algumas coisas na vida dela. A gente não iniciou com medicação, a gente pediu alguns exames para ver se tem já uma alteração de resistência insulínica, de diabetes, de colesterol. Mas existe essa predisposição genética também. É igual eu dei a questão das duas pessoas, né? Sim. Pode ser duas pessoas que fazem a mesma atividade física, uma perde peso, a outra não. Tem a questão do metabolismo, questão do funcionamento da tireoide, questão de massa muscular. Quanto mais músculo ela tem, mais ela queima. Quanto menos músculo, menos ela queima. No caso, por exemplo, dessa consulta que a senhora fez com essa jovem, a mãe dela, preocupada, já levou ela para poder evitar que ela sofra o que a mãe sofreu. Isso, certo? que chegue no ponto. Só que existe a possibilidade dela não virar uma adolescente obesa por causa da hereditariedade, por causa da mãe dela. Isso. Ou ela corre um risco, sim, de tornar uma jovem obesa e precisa de acompanhamento terapêutico,
fazer tratamento com psicólogo. Nessa questão aí, o que a senhora fala? Então, a questão genética, mesmo ela existindo, mas a gente tendo um hábito saudável, a gente pode, assim, é como se fosse adormecer aquele gene. À medida que você tem um momento traumático na sua vida, ou que tenha hábitos não saudáveis de alimentação e tudo, você acorda aquele gene, né? Então, eles falam que a epigenética é 80%. E o resto é 20%. Então, se você nasceu com um gene que te predispõe a uma obesidade, não quer dizer fatidicamente que você vai ser obeso. Mas você vai ter que lutar muito mais. Você não vai poder deixar a vida te levar, comendo o que quiser, vivendo da forma que quiser, sabe? Entendi. É uma luta diária. E hoje a Organização Mundial de Saúde, né, já tem um tempo, considera a obesidade uma doença crônica. Quantas pessoas a gente vê que faz bariátrica e retoma o peso? Por quê? Ou ela não mudou os hábitos, ou ela substituiu aquela muleta que você falou, que era comida, como não pode comer, vai para bebida alcoólica, ou ela substituiu pelo alimento docinho que causava aquele prazer, aquela liberação do hormônio de relaxamento, começa a tomar leite condensado na latinha, que é altamente calórico, né? E o corpo, ele tende a buscar sempre a retornar ao peso anterior. Então, é uma coisa que a gente sempre pergunta: qual foi seu peso máximo? Ele tende a voltar. Então, assim, é uma luta diária. Ele diminui seu metabolismo, ele aumenta a sua fome, ele faz tudo para você ganhar peso, porque muitas vezes ele vê isso como uma agressão. Então, eu estava lá com uma reserva grande, que é uma coisa ancestral nossa de sobrevivência, de guardar essa reserva para momentos difíceis. Estava lá com essa reserva e de repente eu perdi muito em pouco tempo. Eu tenho que voltar com isso. Isso foi muito agressivo para mim, isso foi traumático. Nós estamos falando sobre obesidade e diabetes. Muitas pessoas às vezes vinculam: a pessoa é obesa, então ela é diabética. É fato ou é fake essa informação? Porque nem sempre pode ser obeso e diabético. Gostaria que a senhora explicasse se realmente toda pessoa obesa é diabética ou não. Então, o diabetes também tem a questão genética, né? E o diabetes tipo 2 está muito relacionado com a obesidade. Não quer dizer que todo obeso é diabético, mas a chance dele se tornar um diabético tipo 2 ele é maior, porque ele tem o que a gente chama de resistência insulínica. Quando a gente come come algo que tem um índice glicêmico alto, um carboidrato simples, um pão, um sanduíche, um doce, a gente libera muita insulina. E o nosso corpo, quando ele libera muita insulina, é como se o nosso corpo, ele tenta se adaptar a tudo. Nossa, mas está liberando insulina demais, não posso receber isso tudo. Ele vai ficando resistente, os receptores ficam resistentes. E isso vai fazendo com que a glicose do sangue vai aumentando. Então, a gente escuta muito assim, resistência insulínica que gera o diabetes. Então, tem uma relação, sim, da obesidade com diabetes, mas não necessariamente todo obeso vai ser diabético. E tem o diabetes tipo 1, né? Que é um diabetes que desenvolve aí na infância e na adolescência, que não tem relação com obesidade, que é aquele diabetes que o pâncreas não produz insulina, então ele é insulina dependente, tem que usar insulina mesmo. Você vê as crianças, né, usando insulina, e os adolescentes, que é a época mesmo que desenvolve, né, que manifesta a doença, né, que é uma doença que ele já nasceu com ela, mas manifesta mais ou menos nessa época. E o corpo apresenta alguns sinais que você está com diabetes? Alguma marca, alguma mancha? Então, o diabetes te faz ter mais sede, que ele te desidrata, né? O açúcar no sangue é como se ele puxasse a água das células do corpo para o sangue, porque ele quer diluir aquele açúcar. Ali fica muito concentrado. Então, dá boca seca. A pessoa fica tomando muita água, urinando muito. Então, tem muita fome, porque o sangue está cheio de açúcar, mas as células estão morrendo porque está sem açúcar, porque esse açúcar que está no sangue ele não está entrando nas células. Então, ele fica comendo, bebendo água, urinando. Às vezes dá um hálito cetônico na boca, que a gente fala, né? Então, aquele hálito assim, de acetona mesmo, dependendo, se tiver muito descompensado, você consegue sentir o hálito da pessoa. O diabetes tipo 1 normalmente abre de uma forma muito aguda.
as crianças, a mãe, meu filho não tinha nada e de repente ficou muito ruim, deu uma dor abdominal e estava perdendo peso, ele até perde peso quando está muito descompensado, e chegou a ficar internado na UTI de forma grave. Esses são mais o tipo 1, porque para simplesmente de produzir a insulina. O tipo 2, normalmente, é aquele que vai fazer um exame de rotina, vai lá no posto de saúde, está com sobrepeso. Eu vim porque eu queria fazer uns exames de rotina. Eu peço lá os exames dele, dentre eles eu sempre faço a investigação do diabetes, né? Faço os exames, dou notícia para te dar aqui, nós vamos ter que mudar de vida. Vamos ter que mudar algumas coisas, porque você está diabética, a pessoa fica... né? Em choque, porque é uma doença que, se tem um bom controle, pode tratar e a pessoa não ter consequências, mas se ela não for tratada adequadamente, pode gerar insuficiência renal, alteração na visão, né? Amputações, dores, que são as neuropatias diabéticas, feridas. Então, isso entre o homem e a mulher, nos dois acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. E pegando esse gancho do Gabriel, no homem causa disfunção erétil. Isso. É fato? É fato, né? E como que, na sua visão médica, como que um homem passando por essa situação pode tentar reverter? Existe uma reversão? Então, a questão da disfunção erétil é por causa da microvascularização que existe no pênis, né? Que ele precisa de ser bem vascularizado para a pessoa, no caso do homem, ter a ereção. A principal forma, quando a gente encontra qualquer complicação do diabetes, vamos ver se o diabetes está bem tratado. Porque não adianta eu tentar remediar se a causa não está sendo bem controlada. Controlar bem esse diabetes. Existe uma melhora quando o diabetes ele tem um bom controle e existem medicações que o paciente pode tomar para auxiliar nisso. Aí, nesse ponto, eu deixo a carga ao urologista mesmo. A gente faz a investigação, eles conversam sobre isso, né? Que quando ele chega a ter uma disfunção erétil, é porque ele já tem comprometimento também, provavelmente na visão, os vasinhos dele já estão comprometidos nos rins, na vascularização periférica, né, nas extremidades dos pés, né, que a gente pode ter aquela região também com pouca vascularização. Existe uma idade para começar a ter esses sinais? Não existe da disfunção. Normalmente é quando você já tem um tempo do diabetes compensado. Não é assim no início da noite para o dia, não. Tá? É que ele já é considerado uma complicação. Sim. Né? Pode ser que ele não tenha um diagnóstico anterior e ficou com esse diabetes sem nenhum sintoma muito clássico durante um tempo. Ou ele tinha um diagnóstico e não estava levando a sério o tratamento por algum motivo, de medicação ou dos hábitos de vida mesmo. E como são feitos os tratamentos para diabetes? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, é o mesmo tratamento para os dois tipos? Então, além do tipo 1 e tipo 2, existem outros tipos de diabetes também menos comuns, mas o que é mais conhecido é o tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 necessariamente vai usar insulina, não tem jeito. Hoje já temos insulinas mais modernas, insulinas que evitam hipoglicemia, né, que não tem tanto pico e vale. Estão desenvolvendo insulinas que têm uma duração maior, de mais de 24 horas. Então tem muito estudo sobre isso, mas não dá para fugir atualmente da insulina, né? Então o diabético tipo 1 tem que usar insulina. O diabético tipo 2, normalmente, a gente usa medicação via oral. Mas existe diabético tipo 2 que usa insulina, que aí a gente chama uma falência pancreática. Com o decorrer da idade, muito tempo de diabetes não controlado adequadamente, ele pode chegar a um ponto de necessitar de usar insulina. Então, aí, nesse caso, dependendo, eu associo, né, a insulina, que não necessariamente tem que usar várias vezes ao dia, igual o diabetes tipo 1, dependendo da insulina, com medicação via oral. E a questão de mudança de estilo de vida, isso entra em todos, sabe? Isso aí, antes da gente entrar com remédio, a gente vai conversar sobre os hábitos, sobre a vida, igual eu falei, do estresse, de tirar um tempo para ele, do sono. Hoje tem muito estudo falando sobre o sono, hormônios que são liberados no sono, da importância, né, do descanso,
para poder ter uma vida física e mental mais saudável. Porque nesse corre-corre a gente começou a tirar o nosso tempo da noite, né? Não posso perder tempo. À noite eu também tenho que fazer isso e aquilo. E mexendo no celular na hora de dormir, aquela luzinha também que acaba estimulando, atrapalhando a liberação de alguns hormônios da noite. Então, assim, a higiene do sono e os hábitos saudáveis tem que entrar em todos. Né? Sim. Mais alguma pergunta, Gabriel, em cima desse texto, dessa passagem da diabetes? Como é feito o exame de diabetes? Porque às vezes a pessoa acha que é aquela fitinha, né? Que dá aquele sanguinho, olha lá, 100, minha diabetes está alta. Como faz esse controle também? Tá. Aquele exame é a glicemia capilar, que a gente chama, né? Normalmente, quem usa insulina são os pacientes que costumam ter em casa para poder medir, porque tem alguns parâmetros que a gente usa de correção mesmo, para a pessoa fazer um controle. Então, ela vai lá e mede, de tanto a tanto eu vou passar tantas unidades. Então, ele costuma ter em casa. Mas, o diagnóstico do diabetes a gente faz com o exame de sangue, tá? Se fizer um exame aleatório e der acima de 200, a gente pode já considerar o diabetes. Mas, normalmente, a gente faz a glicose em jejum com hemoglobina glicada, que é uma média dos últimos 3 meses. O parâmetro normal é abaixo de 100. O ideal é que a glicemia de jejum esteja abaixo de 100. Mas existem parâmetros diferenciados de acordo com cada público. Por exemplo, um idoso mais frágil, que já usa insulina, eu não preciso correr o risco dele ficar com 100. Eu posso tolerar 110, 120, tá? Não precisa ser tão rigoroso, porque o risco dele de ter uma hipoglicemia é mais grave do que ele ficar, por exemplo, a 110, 120 em jejum. Então, tem alguns parâmetros diferentes para cada público. Gestante, diabetes gestacional. Então, eu já estou atendendo muita gestante com diabetes gestacional. Pode-se usar, o ideal, a primeira linha ainda é a insulina. Então, assim, não deve usar oral. A metformina, o glifage, que é muito comum, foi usado muito tempo, né? Mas hoje, com os estudos, estão falando que o ideal é que se use a insulina. A meta da gestante é diferente. A gestante, a glicemia em jejum dela acima de 92 já está alterada. Então, pessoa que está com sobrepeso, tem muito tempo que não faz um exame, está querendo engravidar, passa por uma consulta pré-gestação, podemos dizer assim, para a gente ver, porque se tiver algo que mudar, vamos melhorar antes, para não ter que desenvolver um diabetes gestacional. Porque se mês passado eu não estava grávida, eu fiz um exame, minha glicemia estava 100. Esse mês eu estou grávida, fiz exame, estou 100, esse mês eu estou com diabetes gestacional. E no mês passado, às vezes eu não estava com diabetes, eu estava só com ela no limite. Estava alta, mas estava no limite da normalidade. E então, a diabetes gestacional, depois que passa, a gestação volta normal? Ou... Algumas pessoas sim, outras não. Tá? Então, assim, se ela desenvolveu, é porque ela já tem uma predisposição. Então, a gente tem que acompanhar depois do parto se a gente vai conseguir um bom controle. Costuma tirar a insulina, porque aí às vezes não precisa mais, já ganhou o neném, né? Mas é igual a hipertensão na gestação também. Se desenvolveu na gestação, ela tem uma predisposição. Algumas vai ter que às vezes usar medicação sempre, outros conseguem suspender. Se ela fizer o deverzinho de casa lá direitinho, né? Mudar alguma coisa que não estava legal. Né? Entendi. Alguma pergunta? Então vamos falar da tireoide. Adoro. Porque é um assunto que eu ouço falar demais nele, que é o problema de tireoide, da glândula, né? E muitas vezes eu me deparo com pessoas falando, eu tenho tireoide. Aí me fala, essa frase está correta? Porque o certo é todo mundo ter tireoide, porque as pessoas colocam de uma forma que eu tô com problema de tireoide. Não, mas tireoide é um fato, que é uma situação que todo mundo tem que ter essa glândula. Todo mundo tem que ter, né? E cada um vai desenvolver um problema ou não desenvolver de acordo com a patologia de cada um, né? Com o estágio de cada um. Então, fala sobre a tireoide. Ela tem idade para aparecer? Não, também não tem idade. Isso vai depender muito. A tireoide, igual você falou, é uma glândula que todo mundo tem que ter.
Quando a pessoa fala, eu vim aqui porque eu tenho tireoide, eu falo, graças a Deus, você tem tireoide, que bom, né? Que é igual eu tenho coração, tem que ter tireoide. Mas eu tô falando de uma forma brincando, da forma deles se manifestarem, mas eu entendo que eles querem dizer que eles têm alguma patologia na tireoide, né? Sim. O mais comum de problema de tireoide são as doenças autoimunes. O que são as doenças autoimunes? Eu produzo anticorpo que vai destruir minha glândula, ou vai fazer com que ela funcione menos, ou vai fazer com que ela funcione mais, né? E essas são patologias que a gente chama de Hashimoto, que é quando tem o hipotiroidismo, que é um hipotiroidismo relacionado à doença autoimune, né? Que a gente dosa um anticorpo e vê ele positivo. Hoje mesmo eu peguei um positivo, tá? A sua veio com alteração no exame. Eu fui pedir o anticorpo, pedi para repetir o exame. Você tem o hipotiroidismo mais comum que existe, que é o Hashimoto, né? A menina até jovem, 21 anos. E o do hipertiroidismo, que é quando a glândula funciona liberando mais hormônios. Os sintomas do hipo e do hiper são bem diferentes, né? E além dessa questão, ainda tem algumas tireoidites, que são inflamações que podem dar na tireoide, que nem sempre está relacionado à doença autoimune. Nódulos de tireoide, que pode ser um nódulo até maligno, aí a gente tem toda uma classificação para fazer. E nódulos que liberam hormônio. Às vezes ele não tem a doença que faz a tireoide autoimune liberar muito hormônio, mas ele tem um nódulo ali, umas células da tireoide que produz o excesso do hormônio. Então, esse nódulo é o bócio difuso, que as pessoas pode ter o bócio também, pode ter um bócio aumentado, né? Tanto o hipo quanto o hiper pode dar bócio, que é um aumento da glândula, né? Tem pessoas que ficam muito grandes. E quando a pupila do olho cresce, né? Fica meio que estufada também. Tá. É do hipertiroidismo, né? Tá. Oftalmopatia de Graves, que a gente chama, que fica aquele olho estufado para fora, né? Aquilo também é uma das consequências das complicações do hipertiroidismo. O hipotiroidismo, ele causa cansaço, queda de cabelo, unhas fracas. E o hipertiroidismo? Taquicardia, insônia, emagrecimento, agitação, né? Às vezes distúrbios até emocionais relacionados a alterações de tireoide. Às vezes a pessoa pode ter um hipotiroidismo, ser diagnosticada de uma depressão, e na verdade ela estava chorosa, ganhando peso, sem força para nada, sem conseguir mesmo fazer as atividades por conta da disfunção da glândula. E é importante a gente estar falando sobre isso, porque às vezes em casa tem muita gente, né, Gabriel, numa situação dessa, que está deprimido, que está triste, que está e não sabe que está passando por um processo hormonal também, né? Isso, se estiver ganhando peso ou perdendo peso, a gente sempre pergunta. E alterações emocionais, mesmo o paciente que não vai falando nada sobre ganho de peso ou perda de peso, tem uma alteração emocional, a gente sempre tem que descartar alguma disfunção sistêmica, antes da gente falar que tudo é do psíquico, né? E o da tireoide, as vitaminas, são exames que a gente sempre pede para fazer esse diagnóstico diferencial. E qual que é o período para esse tipo de exame, para poder chegar no nível que o médico fala, agora está controlado, está certinho, vamos continuar com a medicação assim? E quanto tempo? Então, de 3 meses, menos? Quando entra com a medicação, a gente faz aí uns 40 dias, 30 dias, espera para a medicação ter o efeito dela para a gente refazer. A partir daí, se já estabilizou, a gente pode passar 3 meses, 6 meses, depois fazer um acompanhamento semestral ou anual, não precisa... Levar uma vida tranquila. Caso ela use a medicação e tenha alguma alteração nossa, eu estou usando o mesmo, só que agora eu estou sentindo que eu estou acordando com os olhos mais inchados, que é um sintoma do hipotiroidismo. Eu estou achando que o meu pescoço tá diferente, ou eu estou mais cansada, ou meu cabelo começou a cair mais, ele estava tão bem. Então vamos passar pela consulta de novo, vamos ver se algo aconteceu ali nesse meio do caminho, né? E precisa ser reavaliado ou ajustada a dose. No homem, esses sintomas é diferente do da mulher?
Não é diferente, mas as doenças autoimunes são muito mais comuns nas mulheres do que nos homens, tá? A gente é mais sensível. E quando a gente fica mais sensível, os nossos anticorpos, nosso sistema imunológico modifica, sabe? Então, eu estou brincando da sensibilidade, né? Mas é porque estatisticamente é mais comum na mulher, né? E isso tudo, o sistema imunológico é muito relacionado com o estresse, com as preocupações. Então, por isso que eu falo que a gente sofre com determinadas coisas aí que é da nossa essência. Entendi. E o que a glândula hipófise tem a ver com a tireoide? Então, o nosso sistema endocrinológico, eles são de eixos, né? A gente produz um hormônio que estimula, uma glândula produz hormônios que estimula outra glândula, que vai estimular outras. Então, a gente tem hipófise, tireoide e outras glândulas, né? Que dentro da própria tireoide vai sair vários hormônios. Tem a relação que se tiver um problema lá na hipófise, eu vou gerar um problema na tireoide e vou ter as consequências também. Então, a gente estuda todo um eixo, sabe, hormonal. Entendi. Quando um hormônio está muito alto, ele inibe a produção de um que estimula a formação dele. Então, é tudo assim, a gente brinca, feedback positivo, feedback negativo. Isso tem que estar harmonizado. Se algo ali tiver um problema em alguma glândula, que seja de compressão ou de funcionamento, vai desregular todo o organismo. Então, tem que fazer esse quebra-cabeça funcionar direitinho. Essa questão de organismo, né? E como a senhora relatou no começo, o nosso dia a dia está muito corrido, né? A gente está tendo tempo, às vezes, para ter uma alimentação saudável. Como a alimentação pode influenciar na tireoide? De forma saudável ou não? Qual o tipo de alimento? Tá. Existe já comprovado alguns alimentos, alguns nutrientes que estão relacionados diretamente com o funcionamento da tireoide, né? Um deles é o ferro, o selênio, o zinco. Então, se eu tenho uma alimentação pobre em ferro, eu vou ter uma ferritina baixa, eu vou ter uma anemia que pode gerar uma alteração na tireoide, né? Se eu não como que não é muito do nosso dia a dia, né? Essas oleaginosas, essas castanhas, nozes, não faz parte. É só quando a gente está mais focado e sabe que é importante comer, que a gente cria aquela rotina. Não, vou comer uma castanha aqui todo dia de manhã, mas tem que estar focado naquilo, né? Que eles têm muito minerais também, selênio. Então, assim, a alimentação influencia na tireoide, como influencia no corpo todo. E tem a relação também muito importante dos alimentos. Agora eu vou lá no intestino. Falando da questão da microbiota intestinal, né? Hoje, um monte de estudo mostrando a relação dos micro-organismos, porque a gente é povoado por bactérias, que existe um equilíbrio, né, entre a gente e essas bactérias, a gente tem que se ajudar. Eu tenho elas aqui sobrevivendo em mim, mas ela tem que me ajudar em algumas coisas também. Então, assim, a alimentação, ela está relacionada diretamente com essa microbiota. E existe o eixo que eles falam, intestino-cérebro, né? Então, os alimentos muito açucarados, com alto índice de gorduras trans, condimentos, ultraprocessados, eles mudam essa microbiota, que pode dar até a depressão também, pode dar alterações em glândulas, hipófise, tireoide. Então, tem vários estudos em relação a isso. Então, a alimentação é muito importante no bem-estar geral. Entendi. E sobre a mastigação, né? Hoje em dia, na correria, ali, eu vou comer alguma coisa aqui correndo, e às vezes, a maioria das vezes, as pessoas nem mastigam, né? Engole do jeito que tá ali. Que conselho a senhora daria para essas pessoas que vai levando desse jeito? Não, vou comer daqui e não mastiga, não degusta o alimento. Isso também faz mal para a parte hormonal do corpo, no geral? Sim, porque quando a gente vai mastigando, a gente vai mandando para o nosso cérebro também que está alimentando. A gente vai preparando o nosso estômago para receber aquele alimento. Então, tem toda uma via neurológica, toda uma via de liberação de enzimas, para aquele alimento chegar. Ele vai cair no estômago. Então, você vai se saciar mais comendo menos. Se eu comer muito rápido,
Quando eu estiver saciada, eu já comi demais. Se eu comer devagarinho e mastigar, além de eu ter uma digestão melhor, eu vou me saciar com menos alimento, né? Então, assim, concentrar, né? Antigamente, na hora da refeição era uma hora sagrada, né? Verdade. Ninguém podia falar coisas ruins na hora de comer. Sim. Não me conta um caso ruim, não, senão vai atrapalhar minha digestão. Vamos todo mundo agradecer aqui esse alimento, vamos curtir, olhar para o prato, olhar as cores, vamos curtir o que a gente vai comer, né? E hoje, igual você falou, você pega o prato, você vai comendo, vendo um vídeo e vai conversando e acha que aquilo não vai ter consequência. Que são coisas simples, mas que num todo isso faz diferença no organismo da pessoa. Com o passar do tempo. Porque não é só a alimentação corrida, é o sono que perdeu, é o exercício que não fez, é o estresse. Aí vai juntando, as coisas vão se sobrepondo, né? Entendi. E o corpo não aguenta isso tudo por muito tempo. Uma hora ele vai explodir e vai sair por alguma coisa, ou no estresse, ou na depressão, ou uma doença física, ou uma disfunção endocrinológica. Nessa parte que a senhora estava falando agora de alimentação, né? A gente vai comendo muito rápido no dia a dia, pode acarretar em uma obesidade também? Pode. Nesse sentido de a pessoa comer grande volume, ela demorar muito, né? Tem a questão da compulsão alimentar também, que come rápido e come grandes volumes, né? E não liberar esse hormônio que mostra para o cérebro que você está saciado. Então é um hábito ruim, que pode gerar obesidade. Então, para você, internauta, ó, vamos ter calma, mastigar bem, né? Alimentos saudáveis, para no futuro você não ter problemas. Curtir o alimento, olhar as cores, né? Porque a nossa digestão começa ali, no olfato, na visão. Né? O corpo está preparado, ó, vai chegar alimento aqui. Né? Então. Verdade. E qual que é a dica que a senhora daria para as pessoas em casa seguir não vou colocar como um padrão, mas uma forma assim de se reeducar, né, no café da manhã dela, no almoço, no lanchinho da tarde, para ela ter essa qualidade de vida, né, para ela ter esse momento que é dela, sabe? Não, é o que a senhora acabou de falar. Ó, tem uma coisa para te contar. Não, agora é o horário do meu café. Isso. Então, que dica a senhora daria? A gente tem que começar a colocar limites, né? Falar não achar que o outro tem sempre o nosso horário. A gente tem que tirar o nosso tempo pra gente, né? Então, assim, no horário que eu vou, no meu horário de almoço, esse horário não precisa de me ligar, não, porque esse horário eu não vou olhar o WhatsApp. Eu tô no meu horário de almoço, a partir das 13 horas é o meu horário comercial, eu vou te responder, porque senão, se a gente não aprender a falar não, as pessoas não têm limite. Começa no sábado, no domingo, de noite. Então, e se programar, né? Vou acordar um pouquinho mais cedo. Adoro dormir de manhã, mas vou acordar um pouquinho mais cedo para organizar meu café. Porque senão pula aquela refeição, aí chega na hora do almoço, você está com muita fome, você come um volume maior. E quando a gente está com fome, a gente não tem vontade de comer alface com tomate, a gente tem vontade de comer fritura, doce, macarrão, né? Chocolate. Então a gente não pode, chocolate, a gente não pode deixar chegar nesse ponto. Então acorda um pouquinho mais cedo, programa o seu café, faz lá seu ovinho com pão, né? Porque colocar proteína em cada refeição, porque a gente tem uma meta. O ideal do nosso consumo de proteína diário, se a gente não estiver focado em comer proteína em todas as refeições, a gente nunca bate, né? Então, para fazer o seu ovinho mexido, com o seu pedacinho de queijo, seu pão, sentar, comer 15 minutos que acordar mais cedo. E criar o hábito. No início é difícil, mas a nossa vida é feita de hábitos. Quando a gente vê, a gente está repetindo aquilo sem ser tão agressivo para a gente, sem ser tão ruim, sem ser tão difícil, né? Então, tentar criar esse hábito do horário de dormir também. Não que deu aquele horário, 10 horas, eu tenho que deitar, sair correndo, deitar e dormir. Mas começar a me programar. Então, 9 horas, eu quero dormir 10 horas, então vou terminar minhas atividades, vou tomar meu banho, né? Criar uma rotina, criar uma forma de relaxar. Algumas pessoas tomam banho, quando eu tomo banho eu fico mais relaxada, vou apagar as luzes, vou desligar a televisão, vou parar, responder quem tiver que responder no celular e não responder mais. Então, pequenas coisas pode começar a mudar. O do sono, da hidratação, da água, muito importante. Nossa, é tão difícil
Para mim era difícil tomar água, então como eu repetia para todo mundo que tinha que tomar água, eu comecei a criar metas para mim. Eu ponho minha garrafinha lá do horário da manhã, eu tenho que bater essa garrafinha hoje de manhã. Aí às vezes está quase 11 horas, eu olho, minha garrafinha está cheia, eu falei, nossa, vou ter que encher de água, mas eu vou bater essa meta. Então eu coloquei aquilo ali para mim. Se eu que trabalho num ambiente que eu tenho como organizar meu ambiente, eu não fico mudando de espaço. Eu estou ali o dia inteiro, não consegui tomar água, como é que eu vou pedir para o meu paciente tomar, né? Se eu não estou dando conta. Então, assim, a endocrinologia foi bom para mim também. Porque a partir do momento que eu começo a orientar, eu falo para mim mesma. E eu acho que a gente também tem que ser exemplo daquilo que a gente fala, né? Sim, com certeza. Pelo menos está tentando. Pode não estar perfeito, mas tem que estar tentando chegar no ideal. Nem sempre uma mulher que está nos 40 anos, ela já está na menopausa. Existe a pré e nos 50 agora chegou a menopausa. Eu conheço pessoas que tá com 50 e ainda não tá na menopausa. Ótimo. Não tá. Então, assim, eu gostaria que a senhora falasse sobre isso pra gente, porque hoje em dia tá bacana de ver, né, as mulheres de 40 a mais, e que estão todas cinquentonas e 60 e por aí vai, que tá colocando as de 20 no bolso, não desmerecendo as de 20, por favor. Mas assim, pela qualidade de vida mesmo, que elas estão servindo de exemplo. Isso, porque né? antes 50 anos era uma velhinha, né? Exatamente. Já tinha netinho, deixava o cabelinho branco, parava de fazer atividade, parava de ter vida social e se entregava. Não, agora eu sou velhinha mesmo. E hoje não. Hoje as mulheres estão numa fase super ativa, né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Aí, assim, o que é menopausa? Menopausa é quando a mulher fica 1 ano sem menstruar. Então, para ter feito a menopausa, ela tem que ter ficado 1 ano sem menstruar. Essa fase, igual você falou, dessa pré-menopausa, esse período a gente chama de climatério. É quando o fluxo menstrual começa a ficar irregular, ela começa a ter alguns sintomas, mas ainda não fechou a menopausa. É como se ele estivesse fadigando, mas ainda não tivesse parado, sabe? O carro ali está falhando o motorzinho, esse mês liga, o mês que vem não liga, então ovula num mês, o outro não, esse mês ovula 2 vezes. É um perigo para quem não faz nenhum tipo de prevenção, tá? A gravidez aí durante a menopausa, porque não tem como você se programar de tabelinha, porque tudo pode acontecer, fica bem desregulado. Então, assim, tem essa fase de pré-menopausa, que seria essa fase aí do climatério, que antecede a menopausa. A menopausa, normalmente, é em torno dos 47 a 50, 53 anos, no máximo, assim, que eu vejo. Está relacionado também com a menarca, quando que ela menstruou a primeira vez. Quando menstrua mais novinha, tende a ter uma menopausa um pouquinho mais nova. História familiar, minha mãe fez menopausa jovem, então pode ser que ela tenha uma tendência a fazer uma menopausa um pouco antes, né? Mesmo que não seja precoce, menos de 40 anos é considerado precoce. Então, assim, que Deus me deu a menopausa depois dos 50, porque a menopausa é um marco que a gente está ficando velho, né? Mas hoje a gente tem aí hormônios muito seguros para reposição hormonal, que no início, quando começaram as reposições, né, eram umas concentrações muito grandes de hormônio, então as mulheres tinham muitos sintomas, não eram hormônios bioidênticos que a gente tem hoje, que tem uma segurança. E hoje a gente vê que quando a pessoa faz uma reposição hormonal, além de esteticamente ficar melhor, porque se deixar sem repor, naturalmente, as mulheres vão perdendo massa muscular, vão afinando os braços e as pernas e vão acumulando uma gordura central. No entanto, que o risco cardiovascular, que é um risco de infarto, AVC, na mulher antes da menopausa é menor do que do homem. Na pós-menopausa ela se iguala ao homem, por conta desse acúmulo de gordura central, visceral, perda de massa muscular, né? São sintomas mais estéticos, mas a gente tem os sintomas também de dor na relação sexual, ressecamento vaginal, os fogachos, que são aquelas sudoreses, acordar de noite molhada de suor, né? Sente frio e calor? Sente frio e calor, diz que sobe uma onda, nunca senti essa onda, sobe uma onda de calor, fica com o rosto vermelho, pegando fogo, depois transpira, gela e molha o corpo.
né? Então é uma coisa, é uma sensação ruim e socialmente ruim também. Você está num ambiente que está todo mundo sentindo frio, você começa a abanar calor, está com a bochecha vermelha e depois começa a sentir frio. Sim. E além da parte psicológica também. Insônia, irritabilidade, está muito relacionado com esse período. Não quer dizer que todo mundo vai sentir tudo. Pode ser que ela passe por esse período e não sinta quase nada, que bom para ela, né? Não é obrigatório a reposição hormonal, né? Antes fazia só em pessoas que tinham sintomas que mudasse a qualidade de vida. Hoje, se a mulher tiver naquela janela de oportunidade, que a gente chama, que são os primeiros 10 anos depois da menopausa, pode iniciar e quiser fazer, não tenha nenhuma contraindicação absoluta. As contraindicações relativas a gente discute com o paciente, se vale a pena ou não. Sim. Ela pode ser feita a reposição hormonal com forma bem segura. E melhorar muito a qualidade de vida da mulher. Sim. Tem alguma pergunta, Gabriel? A minha pergunta agora é voltada para o público masculino. Nós falamos da menopausa, vamos falar sobre andropausa, porque às vezes tem esse tabu do homem não procurar um médico, não procurar um especialista. Pode ocorrer também nessa faixa etária. O que é andropausa também, para quem está nos assistindo ficar sabendo? Então, a andropausa é esse período que o homem também começa a alterar os hormônios dele, né? O mais comum de diminuir pela idade é a testosterona, que é famosa, né? Que até as mulheres aí, algumas usam a testosterona. A testosterona de forma indicada mesmo pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, vou voltar lá na mulher, depois eu volto no homem. É para transtorno sexual hipoativo, que chama, que é o baixo libido. Então, ela é liberado mesmo usar a testosterona na mulher sem necessidade até de ficar mesmo medindo a testosterona. Porque o exame da testosterona na mulher, ele não é tão fidedigno. Então, assim, aquele valor ali pode servir de referência, mas ele não é bem real igual acontece no homem. Então, o mais comum do homem procurar é isso, tá? Tô perdendo massa muscular, tô ficando muito cansado. Será que eu tô com a minha testosterona baixa, né? Existe também o hipogonadismo funcional, que ele não tem um distúrbio no eixo, mas a testosterona dele tá baixa, pode ser por falta de atividade física, por sobrepeso, pela idade. Então, assim, pode ser indicado em alguns casos a reposição também. Mas sempre voltado com o estilo de vida. A gente não faz assim, não existe um milagre. Fez lá e ele vai ficar forte, bonito, parecendo mais jovem só por conta de uma reposição, não. E essa coisa de ficar comprando remédio pela internet também, fora de questão, né? É arriscado, né? Porque o médico na internet, ele é o geral, mas e o seu caso, né? E o seu risco cardiovascular, porque a testosterona, quando é utilizada, ela aumenta o colesterol, ela pode aumentar a pressão, então tem que ser acompanhado se aquela pessoa tem indicação ou não, se ela tem algum problema que pode ser utilizado, da mesma forma da mulher, né? Primeira coisa que a gente faz é o seguinte: existe contraindicação absoluta? Se tiver, infelizmente, não dá. A gente vai ter que remediar de outras formas os sintomas, né? Se não existe, vale a pena ser feito ou não? O custo-benefício disso, né? Porque mulher conversa entre elas, né? Já vai, resolve, conversa, troca ideia. Se tiver um amigo, vai e fala. Mas homem não. Homem já se tranca e tenta resolver do próprio jeito. E o jeito que eles acham, fica com vergonha, às vezes, de um especialista. Aí vai para a internet, compra um remédio quando pensa que não. Mas assim, estão surgindo mais homens nas consultas. Eles falam, eu vim porque eu queria ver como é que tá meus hormônios. Né? Então, eles estão vindo, depois dos 40, né? Eu falo, vamos ver como que tá. Né? E é legal. Eles estão vaidosos e estão preocupados com a saúde também. Querem acompanhar essas mulheres aí que estão de 50, 60 anos aí. Com energia total, né? Sim, e eles têm que correr atrás do prejuízo, né? Para poder acompanhar as esposas, as namoradas. Sim.
quer deixar alguma observação, doutora? Alguma coisa que nós não perguntamos e que a senhora acha necessário as pessoas ficarem sabendo acerca desse assunto que a gente abordou aqui? Eu acho assim, de atentar, agora tá bem mais divulgada a questão de endocrinologia, né? Mas não era um médico que se fazia uma consulta de rotina. Pode se fazer, igual eu comentei de uma gestante ou de uma mulher que pretende ter filho, né? De fazer uma consulta, vamos ver como é que tá os hormônios, que às vezes ela fica naquela frustração de começar a tentar e às vezes ter um aborto por uma disfunção, ou não conseguir engravidar, né? Que a gente vê aí também na síndrome do ovário policístico, que é uma coisa que a gente não comentou, mas que está muito relacionada com os hábitos de vida, com a resistência insulínica também. Não é só isso, mas está muito relacionada, e isso também dificulta a gravidez. E de forma geral, né, a mulher que está entrando aí na menopausa, ou que está se sentindo muito cansada, está tendo esses sintomas inespecíficos. Eu estou cansada, eu não sei o que eu tenho, eu estou desanimada. E às vezes fica em casa, né, sem procurar ajuda, passar por uma consulta de rotina com a endocrinologia. A endocrinologia cresceu muito de uns anos para cá nos tratamentos de obesidade, na modernidade, na divulgação sobre a endocrinologia. Então, mas ainda tem que ser mais divulgada, porque eu percebo que algumas pessoas chegam meio assim, perguntei algum problema? Não, eu vim porque eu queria ver se eu tenho. Não, tá ótimo, vamos ver se está tudo ok. Né? Então, buscar mesmo como uma prevenção, se tem algo que a gente possa melhorar, para não evitar problemas futuros. Entendi. Então, quero agradecer a sua participação aqui. Porém, eu gostaria que você deixasse o seu endereço, onde as pessoas podem encontrar com a doutora Cláudia para estar agendando uma consulta. Isso. Eu atendo num consultório particular na Clínica Santa Cruz, na Rua Santa Cruz. E atendo também atualmente no Acesso Saúde, nas quartas-feiras, que é uma clínica que tem uma parceria, né? Que eles estão divulgando aí o meu nome também. E seria isso. E trabalho, né, no posto de saúde, sou preceptora da FAGOC, lá dos alunos da medicina, com muito orgulho, que, né, na minha formação é da FAGOC, então eu fico muito orgulhosa de poder receber os alunos e retribuir tudo que a FAGOC fez por mim também. Sim. Nós agradecemos a presença da doutora Cláudia Brandão aqui hoje, nossos estúdios, Jornal Baense Online. Fabiana, Ângela também, nossa jornalista, brilhantemente nesse bate-papo. E você, internauta, por ter nos acompanhado e acompanhar. Se você ainda não curte a página do Jornal Baense, vai lá, curte, compartilha esse bate-papo, que com certeza trouxemos muitas informações para vocês. E para fechar, deixa uma frase que te define como médica e paciente e ser humano para os seus clientes, para os seus pacientes. Conheça todas as teorias e domine todas as técnicas, mas quando for tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana.